Resende 0, Vasco 2, renovação do contrato do zagueiro Werley e marcado julgamento que pode anular a última eleição do Vasco. Tudo isso você vê aqui, depois da vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas espalhados por todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Dona do Meio Campo. Para começar o vídeo de hoje, vamos falar sobre esse Vascão 2, Resende 0, no jogo que aconteceu lá no Raulino de Oliveira, essa quarta-feira, às 9h30 da noite. Depois das críticas no domingo, em relação à escalação no domingo, o Valentim resolveu começar o jogo com a equipe titular. Ali, como a gente já imaginava, o Bruno César e o Rossi tiveram chances como titular, né? Eles vêm pedindo passagem, vêm jogando bem e é natural que eles sejam titulares nessa equipe. O Raul hoje não pôde jogar e o Valentim optou pelo Bruno Silva. A linha defensiva voltou a ser titular, Castan, Werley, Danilo Barcelos e Cáceres, o Fernando Miguel permaneceu e o Lucas Mineiro também voltou. E ali na frente é a melhor surpresa, aquilo que deu uma empolgação maior para o jogo, que foi o Thiago Reis no lugar de Ribamar. O Vasco começou o jogo pressionando, indo para cima mesmo. Nos minutos iniciais o Thiago Reis teve uma chance, chutou em cima do goleiro. E um pouco depois o Marrone acreditou ali na jogada pela esquerda, levou até a linha de fundo, deu um tapa para dentro da área e o Thiago Reis, bem colocado, com o cacoete de atacante que ele tem, o menino fede a gol, abriu o placar para o Vasco, 1-0 ali. E o Thiago Reis, com 5 minutos de jogo, já justificou a sua titularidade, já justificou a sua escalação, mostrando que, às vezes, o torcedor ele tem uma opinião melhor do que o técnico Valentim, hein? Eu até não concordo com as grandes críticas que fazem ao Valentim, acho que estão pegando muito no pé dele. Para mim o time tem um padrão de jogo, apesar do que alguns torcedores pensam, né? Para mim o Valentim dá um padrão de jogo para o time, mas às vezes ele faz umas escolhas que são injustificáveis. Já falei do André, agora eu falo em relação ao Bruno César e ao Rossi, que nos dois últimos jogos, 3 no caso, nos dois últimos jogos antes do jogo contra o Cabo Friense, não foram titulares. O Valentim preferiu insistir com o Thiago Galhardo e Pikachu, escalação ali meio sem sentido. Contra o Flamengo eu até entendi depois o porquê que ele usou o Thiago Galhardo, mas no jogo contra o Avaí já era jogo para o Bruno César, já era jogo para o Rossi serem titulares. E a torcida já vinha pedindo que o Valentim desse mais oportunidades para o Thiago Reis, né, desse mais minutagem para o garoto, e aí ele justificou o porquê da torcida pedir e mostrou que o Valentim às vezes ele precisa deixar algumas teimosias de lado. Continuando o jogo, ali antes dos 20 minutos, o Vasco já tinha, se eu não me engano, mais de 10 finalizações, e com 20 minutos mais ou menos, o Bruno César aproveitou que o goleiro rebateu uma bola que o Marrone chutou, deu rebote, o Bruno César, oportunista, foi lá e completou, botou para dentro, 2-0 Vascão. E assim, antes da parada técnica, o Vasco já dominava o jogo, o problema mesmo foi depois da parada técnica. 2-0 no placar, é até natural que o time ele fique mais tranquilo, não pressione tanto, até porque era um jogo fácil, não precisava desgastar tanto. Acho que alguns jogadores até começaram a se preservar, mas o Vasco não pode bobear. Tudo bem que desse uma calma, não continuasse com a mesma intensidade, até porque ninguém aguenta 45 minutos na intensidade do início do jogo, mas o Vasco podia ter acelerado um pouco mais o jogo, poderia ter saído dali com a goleada. Quando fez o 2-0 eu já comentei, do jeito que vai ser 4-0, né? Mas o Vasco não teve a intensidade até o final do jogo, foi desacelerando e não aproveitou as oportunidades que o jogo deram. Não é que não aproveitou as oportunidades que criou. O problema é que depois criou pouco. Finalizou muito antes dos 20 minutos e dos 20 minutos para frente, até o final do jogo, finalizou muito pouco. Aí o Vasco dominou o jogo, teve uma chance aqui, outra acolá. O Resende também não pressionava muito, não assustava muito o gol do Fernando Miguel. Só no final do jogo que levou mais perigo, o Fernando Miguel ali teve uma falta que ele deu uma rebate, foi encaixar a bola passou por ele. Eu não sei se ele
Depois dos 2 últimos jogos ele ficou um pouco nervoso, mas tomara que retome a confiança porque vem demonstrando ser um goleiro bastante seguro. No segundo tempo foi quando o Vasco sofreu um pouquinho mais, mas mesmo assim nada fora do normal, né? Poderia ter sofrido menos, mas vamos dizer aí, ok. No segundo tempo o Valentim optou por colocar o Thiago Galhardo no lugar do Bruno Silva. Eu acho que o Valentim, ele quis fazer um carinho na torcida, né? A torcida tá pegando muito no pé dele, de maneira injusta às vezes, tá pegando muito no pé dele. Aí ele, quando tava 2-0, natural que ele trocasse um volante por outro, um atacante por outro, mas não, tirou o Bruno Silva, botou o Thiago Galhardo, mostrou que queria vencer, mostrou que queria fazer mais gols, mas quem não tava muito querendo jogar eram os jogadores do Vasco. O Lucas Mineiro, por exemplo, estava num jogo muito sonolento, parece que estava meio desconcentrado. O Vasco já não tinha a intensidade do primeiro tempo, começou a dar mais espaço, o Rezende começou a aparecer mais. É isso, o jogo foi um jogo tranquilo, um jogo em que o Vasco dominou. Eu só acho que precisa tomar mais cuidado nos próximos jogos para não sentar em cima do resultado. Contra o Avaí, por exemplo, a gente fez o 3-1 e talvez se tivesse pressionando um pouquinho mais, teria feito um 4-1 ou ao menos não teria tomado o gol no final. Pode ser que num jogo de mata-mata, um jogo mais importante, a gente acabe tomando um gol no final, assim como tomou o gol do Avaí, e aí o nosso resultado vai ser prejudicado. Então é preciso tomar um cuidado, ficar concentrado até o final do jogo, manter a pegada, mesmo que não seja na mesma intensidade dos minutos iniciais, mas tem que se manter concentrado, firme ali, tanto na defesa quanto no ataque. Queria destacar na partida de hoje o Marrone, que depois de 2, 3 jogos ruins voltou a fazer uma grande partida. E aí eu até comentei no Twitter durante o jogo que se a torcida fosse mais paciente, os jogadores vindos da base poderiam render ainda mais. O problema é que, como eu comentei no vídeo anterior, 2 partidas ruins de um jogador da base, a torcida já cai matando em cima. É preciso paciência, é normal que o jogador da base, um jogador jovem, de 20 anos, tenha alguma irregularidade, então a gente precisa ser mais paciente, apoiar mais do que vaiar. Então o Marrone fez novamente uma boa partida, para mim foi o melhor do jogo. Destaque também para o Thiago Reis, que já na primeira partida dele como titular no time profissional marcou o gol. Não tem como não dizer que já foi mais eficiente do que o Ribamar, muito mais eficiente que o Ribamar. O Thiago Reis tem um cacoete de atacante mesmo, e eu acho que o Valentim precisa entender que o Ribamar ele não é um centroavante, é um jogador brigador, que tem alguma velocidade e que pode contribuir mais com o time jogando pelo lado e não como um centroavante. Destaque também para o Bruno César, que fez o primeiro gol com a camisa do Vasco. Importante a situação do Bruno César que tem um passe refinado, tem alguma qualidade, e quando chegou no Vasco a gente estava em dúvida em relação à forma física dele. Qualidade técnica todo mundo sabe que ele tem, mas a gente estava em dúvida ali por conta da forma física, mas parece que vem se adaptando bem e a cada jogo ele melhora. Deu uma cansadinha ali no final do segundo tempo, mas natural. Então esses são os destaques do jogo de hoje. Depois de conseguir acertar a renovação do contrato do Castan, essa semana o Vasco renovou também com o zagueiro Wesley. Renovou também até 2022. O contrato do Wesley se encerrava agora no final de 2019 e no meio do ano ele já poderia assinar um pré-contrato com algum outro time. E para evitar até mesmo algumas especulações no meio do ano, para evitar algum tipo de leilão, o Vasco aproveitou bem a oportunidade e renovou com o Wesley, que é um jogador importante. Apesar de ter chegado sob muita desconfiança no passado, no início realmente ele não fez boas partidas, mas depois demonstrou que tem alguma qualidade, que pode oferecer muito para a equipe, né? Especialmente quando ele joga ao lado do Castan. O Wesley e o Castan, para mim, se complementam. O Castan é um jogador mais técnico, um jogador que sabe sair ali para dar o bote, sabe caçar bem os jogadores, e o Wesley é um jogador comprometido, focado. O Castan também é, claro, mas é um jogador muito forte também na bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva. Apesar de não ter feito nenhum gol ainda com a camisa do Vasco, a gente pode observar que
nos ataques, nos escanteios ali, nas cobranças de falta, o Wesley sempre aparece bem e de vez em quando leva um perigo ali para o gol do adversário. E raramente compromete ali atrás. Eu não lembro de nenhuma atuação desastrosa do Wesley, mesmo ano passado, quando a zaga do Vasco era um desastre, né? Enfim, a renovação do Wesley foi uma renovação importante. É um jogador que vem se dando bem com o Castan, um jogador que vem se identificando muito bem com o clube. A gente pode tomar como exemplo desse comprometimento dele, desse reconhecimento com o clube, quando acho que foi o primo dele que faleceu na tragédia lá no Ninho do Urubu, e no jogo seguinte o Wesley se colocou à disposição, entrou em campo, um jogador comprometido, mesmo depois de uma tragédia, quis entrar em campo, quis ajudar a equipe, e até por essa força de vontade, por esse comprometimento, contribui bastante com a equipe. Então, fico satisfeita com a renovação do contrato dele. É bom que o Vasco já garante zagueiros confiáveis, bons zagueiros por mais algum tempo. E só para fazer memória aqui de um lance que eu acho que o mais importante do Wesley com a camisa do Vasco, que foi ali no último jogo do ano, quando o Vasco enfrentou o Ceará. Já no final do jogo, um jogador do Ceará ia entrando na grande área e estava sozinho, ia finalizar. O Wesley estava marcando outro jogador mais para trás, mais para dentro da área, mas viu que o jogador do Ceará vinha entrando sozinho, se posicionou na frente dele. Na hora que o jogador chutou, a bola ele pegou no Wesley e foi para escanteio. E se não pega no Wesley, eu tenho quase certeza que tinha sido gol. E vocês sabem, né? Se o Vasco tivesse perdido aquela partida pela combinação de resultados ali, a gente teria sido rebaixado. Então, o Wesley tem uma participação fundamental aí nessa permanência do Vasco na Série A, e fico feliz, fico satisfeita que ele tenha renovado o contrato com o clube. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos aí falar de um assunto que nunca tem fim, que é a última eleição do Vasco, eleição essa que aconteceu ali no final de 2017. Ano passado, um julgamento determinou que a eleição fosse anulada e que já em dezembro acontecesse um novo pleito. Mas o Vasco e alguns conselheiros entraram ali com recursos e foi concedido então uma liminar. Esses recursos serão julgados agora, no próximo dia 27, às 10 horas da manhã. E esse julgamento pode anular a eleição do Vasco. E aí, a gente que é torcedor, a gente fica um pouco dividido, pelo menos eu me sinto assim, porque, vejam bem, se houve fraude numa eleição, ela foi irregular. Então, o justo, o correto é que essa eleição seja anulada. O mais certo, a situação plausível é que a eleição seja anulada, né? Porque houve irregularidades, houve fraude, a urna 7 foi anulada, então alguém saiu beneficiado nessa história. Mas, como torcedora do Vasco, eu sei e a gente sabe que a situação política do clube ela é bem perturbada, bem conturbada, na verdade. Por mais que pareça que está tudo calmo, está tudo tranquilo, nos bastidores, quem está ali mais próximo, quem vive dentro do clube, sabe que deve estar havendo algum motim por ali, porque o Vasco nunca está quieto, sempre tem algum grupo político tentando derrubar alguém. E aí eu fico pensando se uma nova eleição não traria mais prejuízos do que benefícios para o clube. É óbvio que eu quero ver um presidente eleito pelo voto do sócio, é óbvio que eu quero que o voto do sócio seja respeitado, que a vontade do sócio, que a vontade do torcedor seja respeitada. Mas eu acho que uma eleição agora pode trazer mais perturbações para o clube, e eu fico meio dividida sem saber o que esperar, sem saber torcer para o que, para ser anulado, para não ser anulado. O fato é que isso não está nas minhas mãos e não está nas mãos de você que está aí me assistindo. Está nas mãos da justiça. Então, o que a gente pode fazer é torcer para que nesse julgamento aconteça o melhor para o clube e que, anulando ou não a eleição, a gente consiga reconstruir o Vasco e tornar o Vasco um clube ainda mais forte. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, clica aí em gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo e o canal com seus amigos, com suas amigas, segue acompanhando a gente. E tem texto novo lá no blog donadomeiocampo.blogspot.com. Acompanhe a gente também por lá. Saudações vascaínas e até a próxima.